E se você fosse um demônio mandado para a Terra e se deparasse com uma garota anjo, e acabasse provavelmente se apaixonando por ela? Bom, isso é o que vamos ver no anime de hoje. O nome é Oroka no Tenshi, vou deixar o nome completo aí na descrição. O anime começa mostrando o protagonista, ele é novo na escola, e o professor chama ele pra sala. A primeira impressão dele é que ele é um calvo e tá muito velho e triste, mano. A sala já fica toda deprimida e comovida e começa a torcer pra ele, mano. Começa a ficar falando, fique vivo, viva. O professor diz pros alunos que ele tá assim por causa de uma doença que ele tem. O prota abaixa a cabeça pra cumprimentar os colegas, o professor vê que tem meio que uma etiqueta, meio que uma aninha na cabeça dele, mano. Aí o professor vai lá e puxa, e na verdade ele tava usando uma peruca de calvo, mano. Ele tava usando uma peruca que deixa ele calvo, mano. Depois ele se apresenta direito e diz que o nome dele é Akatsu. O professor manda ele se sentar no lugar dele e tem uma garota que se senta ao lado dele. O prota já fica encantado e diz que a garota é muito linda, mano. E já fica apaixonado porque ela sorri pra ele. E o nome dela é Lili Amani. Depois o prota fica pensando como seria namorar com ela e do nada um cara vem se declarar pra ela, mano. Ela rejeita esse cara que veio se declarar e vem outro cara falar com a Akatsu. Ele diz que aquele cara que se declarou pra ela sempre se declara pra qualquer garota bonitinha que ele encontra, mas só que ele se apegou demais a Lili Amani. Depois, fora da escola, o protagonista acaba esbarrando numa menina numa esquina, só que acaba que essa menina é a Lili Amani. Aí eles acabam se apresentando melhor e ele vê que ela tá com a manga da camisa rasgada. Ele pergunta se foi ele quando esbarrou nela, mas o cara disse que não. Então eles estão atravessando a rua e tá vindo um caminhão, quase atropela os dois, mas só que o Akatsu toma a frente e protege ela. Ela vê que ele tá com a forma demoníaca nos olhos e dá uma risadinha maldosa. Corta a cena, eles estão num banco, ela pergunta se ele é mesmo humano, então ele acaba revelando que na verdade é um demônio que foi mandado pra Terra. Diz que o inferno tá passando por um momento difícil na luta contra os anjos e precisa de um líder que seja carismático pra animar os demônios. E propõe que ela seja esse líder, porque ela é bonita, carismática e fala bem. Ela fica meio relutante, mas concorda. Ele se pergunta por que ela não ficou surpresa, já que ele é um demônio. Daí ela simplesmente prende ele numa corrente mágica e revela que na verdade ela é um anjo. Essa parte é muito engraçada, mano. Depois de revelar, ela diz que ele vai ser o servo dela e coloca uma coleira mágica nele, mano, de escravo, tá ligado? Aquelas lá, mágica mesmo, de escravo provavelmente. E nessa cena é muito engraçado, mano. Ele fica dando gemidos muito suspeito, mano. E assim acaba o episódio 1. Mano, por algum motivo eu tava falando que o nome do protagonista é Akatsu, mas não, mano, o nome dele é Akutsu, beleza? Se eu falar, quer dizer, eu com certeza falei Akatsu, mano, mas o nome dele é Akutsu. Erros da vida, né, mano? É foda ter TDAH. Começa o segundo episódio, ela diz que quer ajuda dele pra matar os demônios, que são compatriotas dele. Aliás, antes de esbarrar com ele na esquina, ela tava matando um desses demônios de nível inferior. Bom, ela diz que não dá pra ele tirar aquela coleira mágica e que apenas ela consegue tirar. Ela começa a usar o poder da coleira nele e começa a controlar o corpo dele. Ele faz até um sofá pra ela, mano. Ele faz tudo que ela pede. Ele busca bebida pra ela. Era de noite já e ela diz que vai pedir comida e pergunta se ele quer alguma coisa. Aí ele já pensa logo, nossa, como ela é humilde. Ele diz que não queria comida, então ela pergunta se ele quer algo. Ele acaba falando que quer levar uma pisada na bunda, mano. Ele fala que quer levar uma pisada na bunda e ela vai lá e vai pisar, né? Nessa cena que é muito engraçada, mano. Os dois ficam envergonhados e no final o inspetor da escola chega e diz que eles estavam fazendo sexo no pátio, mano. Só que não, né? Bom, o inspetor chega, fala isso e expulsa os dois. Depois, em um beco, ela pergunta se ele vai cooperar ou não com ela pra matar os demônios. Ele acaba aceitando porque tá sob o poder da coleira, né? Ela diz que sempre que ele ajudar ela vai dar um abraço nele. E ele acredita, mano. O bicho fica todo bobão e ela zoa ele. Conta pra cena mostrando o Akatsu antes de vir pra Terra. Uma mulher demônio chama ele pra sala e explica que ele deve ir pra Terra pra poder achar um líder carismático. Diz que os anjos estão oprimindo os demônios e mostra alguns casos de opressão. O mais engraçado é que ela diz que teve um demônio que foi obrigado a mostrar o histórico de pesquisa dele, mano. O histórico suspeito de pesquisa. O que será que ele tava pesquisando, hein? Bom, a cena corta, o Akatsu tá na casa dele e percebe que a coleira não tá mais nele. E ele fica feliz. Entretanto, ele vê uma tatuagem no pescoço e se trata da coleira. É basicamente um selamento. Mesmo sem a forma física da coleira, ele ainda tá preso. A Amani começa a mandar várias mensagens pra ele e ele até se assusta, diz que é bizarro esse monte de mensagem. E se pergunta como ela conseguiu o número dele. A Amani também se reposta a seus superiores do céu e ela relata que exorcizou um demônio de modelo besta. Foi quando ela tava no beco, antes de esbarrar com a Akatsu na esquina. No dia seguinte na escola, estão aqueles moleque amigo do Akatsu e eles sentem uma pressão de ar e conseguem ver de longe que é o Akatsu que tá vindo. E ele tá estranhamente mais bonito, mano. Na verdade, ele viu um programa de televisão na noite anterior, um programa de relacionamento, e decidiu se arrumar melhor. Estuda vários penteados, revista, moda, e chega na escola mais bonita. A Amani fala com ele pelas costas, ela também tá estranhamente mais bonita. A verdade é que ela também viu esse programa e decidiu se arrumar toda também. Estudou penteado, revista e blá 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 blá. Ela fica sem graça porque ele também tá bonito, né? E já na sala de aula aqui começa a Guerra Fria, mano. Estados Unidos versus União Soviética. O anime colocou até dois cachorros lutando boxe, mano, pra ilustrar essa guerra mental dos dois. Basicamente, a cada avanço deles um no outro, um dos cachorros dava o golpe. O primeiro golpe foi a Amani, que pegou a borracha do Akatsu e devolveu pra ele, tocando na mão dele. Esse foi o primeiro golpe. O segundo foi a Akatsu tirando a sujeira do cabelo dela e fazendo mó pose de durão, mano. Ela ficou envergonhada. O terceiro golpe aconteceu quando o professor pediu pra Amani tirar uns papéis pra sala dos professores e ela foi pedir ajuda pro Akatsu, ficou bem tímida. E o Akatsu ficou envergonhado também, né? Mas ao invés de se deixar cair, ele deu o quarto golpe. Levantou as mangas da camisa
e mostrou os músculos do antebraço, mano. Mostrou o músculo, mostrou a veia. E é claro, a Amani gostou e ficou gamada, né, mano? Ficou impressionada. Aí o professor fala pra ela resolver a questão na lousa. Depois ela tá voltando pra cadeira dela. E simplesmente ela se joga no peito do Akatsu e fica mais envergonhada do que ele, mano. Porém, ela conseguiu realizar com sucesso o quinto golpe. Nessa cena, o professor fala pra eles pararem de flertar na sala. E o cachorro da Amani, vulgo União Soviética, vence a luta. No final desse episódio, a Amani tá esperando alguém para o encontro. Provavelmente seja o Akatsu, mas quem aparece lá são dois caras estranhos. E assim termina o episódio 2. Os caras estão praticamente assediando ela ali, né? Só que ela diz que tá esperando alguém, toda coradinha. E os caras ficam insistindo, mano. Só que aí o brabo chega, né? Ele fala que se os caras chegarem com essa abordagem, só vai assustar a garota. Aí os caras ficam admirando ele, falando que ele é muito da hora, mano. E vão embora depois. O Akutsu, agora eu falei o nome certo dele, né? Pra variar. Ela tá mais arrumada agora e tá bonita. Ele lembra daquele dia quando ela pediu pra ele ajudar com os papéis. Ela tava bonitinha também. Ela já fica toda desconfiada e chama ele de tarado. Mano, ele só elogiou ela, tá ligado? Ela começa a ameaçar ele, falando que na próxima reunião de classe vai usar o poder da coleira nele e fazer o Prota ficar de broderagem com o professor no meio de todo mundo. Bom, ela diz pra eles irem caçar demônios e o Akutsu fica meio pá, né? Até porque ele vai tá traindo os amigos dele, mano. Ela mostra uma placa ali que diz que tem cachorros ali perto e que tem gente relatando ser atacados por cachorros ali naquela área, que podem ser demônios. Mano, são tipo só cachorro, tá ligado? A não ser que seja um pincher, mano. Eu acredito que seja um demônio. Ele fala que consegue detectar um demônio de longe só se o demônio tiver um poder forte. Então ela fala que ele não é tão útil assim. O Prota sente a presença maligna por perto e olha pra trás, mas não consegue ver ninguém. Eles passam por vários lugares lá, mas não consegue achar nenhum demônio na área. Então eles param na cafeteria, a Amani tá comendo um sanduíche e o protagonista começa a zoar ela, falando que se ela comer demais vai virar uma Amani bolinha. Ela já fica bolada, né, e começa a sacudir ele, mano. Só que ele sentiu a presença maligna de novo. Daí eles olham pela janela e acaba que é aquele amigo do Akutsu, o que se declarou pra Amani no primeiro episódio. E o nome dele é Hirota. Ele começa a bater a cabeça no vidro, mano. Assusta 10 pessoas que estão ali fora. Ele achou que o Akutsu tava no encontro com a Amani. Só que os dois dão uma desculpa, né, falando que ela tava só apresentando a cidade pra ele. Aí o Hirota fala que ficou com ciúme e que ele mesmo poderia apresentar a cidade pro Akutsu. Bom, o Akutsu pergunta o que o Hirota tava fazendo ali. Aí ele fala que tava acompanhando alguém na cidade. Daí aparece uma garota, ela que tava dando com o Hirota na cidade. Ele tinha prometido passar o dia com ela. A Amani fala oi pra garota. A garota fala: quem é essa baixinha? E diz que ela parece estar no fundamental. A Amani já fica puto da vida, mas se segura. Ela fala que é um prazer conhecer a garota. E a garota vira o rosto, tipo aquelas tsundere, tá ligado? Ele apresenta o Akutsu também. Aí ela fala que é um prazer conhecer ele. A Amani pergunta pro Hirota quem que é essa garota. E o Hirota diz que se chama Yuka e é amiga de infância dele. Ela interrompe na hora e fala que é namorada dele, na verdade. Aí a Amani fala pro Hirota que não é legal ele ter uma namorada e fica se declarando pra ela. E ainda fala que ela já rejeitou ele 4 vezes. Ou 5. Mano, a mina é bruta, rapaziada. A Yuka fica bolada e sai dali com o Hirota, arrastando o moleque pela orelha, mano. O Akutsu fala que a Amani foi rude, mas ela só falou daquele jeito porque ela queria revidar, já que ela foi insultada primeiro, né? Ele diz que a presença maligna que ele sentiu antes era só a inveja do Hirota, provavelmente. Ela fala que tá encerrado por hoje pra ele chamar ela, caso veja um demônio por perto. Ela sai primeiro dali, aí ele fala que ela devia ao menos pagar a conta dela, né? Aí ele vai pagar a conta deles lá, mas só que ela já pagou a dos dois. Daí corta pra uma cena da Amani exorcizando um demônio, falando que vai fazer ele sofrer e sentir muita dor. Mostra até o demônio de modelo cachorro lá gritando de dor, mas só que no final era só um sonho do Akutsu. Já na escola, a Amani tá sentada lá e a Yuka aparece. Ela vem se desculpar por ontem, ela fica enfatizando a palavra pequeno, falando que quase brigaram por algo pequeno e que ela cometeu um pequeno erro. Claro, só pra irritar a Amani, né? Ela pede pra ser amiga da Amani e a Amani aceita, na base do ódio. Depois diz que vai destruir a Yuka. O Prota tá refletindo no telhado da escada e aparece o Hirota e aquele outro moleque, que eu sinceramente não sei o nome. Eles perguntam se o Akutsu tá bem, ele pensa e fala o que aconteceu, mas não pode revelar que a Amani é um anjo e ele é um demônio. Então ele inventa uma história e diz que tá sonhando com a mulher mais velha. Os caras começam a rir, mano, e dizem que ele tá apaixonado. Aí ele fala que não tá, e na hora vem a imagem da Amani na mente dele. Aí ele já se entregou, né, rapaziada? Aí a Amani chama ele pra caçar uns demônios, mas ele diz que tá com dor de barriga. Então ela senta num banco e a Yuka aparece. Ela já fica meio bolada, mas só que a Yuka chama ela pra saírem juntas, e ela aceita. Elas vão na loja de roupa, a Yuka pega uma roupa e pede pra Amani experimentar. Só que a roupa é grande, né, mano? Ela fez isso justamente só pra Amani ficar bolada, já que ela é pequena. Então a Amani pega uma saia justa e pede pra Yuka experimentar. Ela diz que a saia é justa e como a Yuka é magra, vai servir. Mas claramente não vai servir, né, mano? A Yuka fica sem graça e as duas saem dali. Elas vão também numa loja de revista, a Yuka mostra uma revista de criança e a Amani mostra uma revista de emagrecimento pra Yuka. Então as duas saem dali e vão pra uma banca de fotos. Elas tinham várias fotos lá, mano, estão se divertindo. Depois da cafeteria, a Yuka começa a realmente se desculpar e ficam de boa. A Yuka começa a dizer que precisa conhecer o inimigo pra derrotar ele. Então a Amani diz que não sente nada pelo Hirota, porque isso provavelmente foi indireta, né? Ela pega as fotos ali e começa a olhar, mano, toda fofinha. A Yuka fica olhando isso e acha ela fofa. E diz que os homens devem se sentir assim quando estão olhando pra ela. Bom, ela fala que a Amani tem um VSM alto, é bonita, inteligente, fofa e tem os cílios grandes. A Amani já fica convencida, né? E diz que a Yuka nem é uma pessoa ruim assim. Mano, essa é fácil de manipular, hein? A Yuka diz que tem um compromisso
e sai ali da cafeteria. Só que antes de sair, ela deixa uma caixinha de leite com morango, mano, só pra zoar a Manny. E ela fica brava, claro. Depois o Proto tá vindo encontrar a Manny e diz que passou a dor de barriga. Ele percebe que tem um demônio ali por perto e a Manny diz que vai se trocar e já volta pra matarem um demônio. Debaixo da ponte tá o demônio, esse que parece ser de nível alto. A Manny já puxa a arma e provavelmente vai começar a lutar com ele, né? Vai matar o demônio. E assim termina o episódio 3. Já na luta da Manny contra aquele demônio lobo, então a Manny já tá solando aquele demônio e pergunta o porquê dele tá fazendo aquilo. No caso, mexer com as mulheres no bairro. Ele pergunta o porquê dela tá fazendo aquilo e ela diz que tá macetando ele na porrada só porque ele é um demônio. O lobo então mostra sua transformação e a Manny acha ela ridícula e vulgar e acaba dando um golpe bem naquele lugar. E o Proto aparece e começa a acalmar o lobo e tentar ajudá-lo. Então o lobo pergunta se o Proto é um anjo, mas percebe que na verdade é um demônio também. Então o Proto diz que tem seus motivos, mas continua tentando parar a briga. O Proto fica fazendo umas poses lá meio suspeita pra tentar parar a briga e os dois que estão lutando chamam ele de idiota. Após a luta, a Manny pergunta de novo por que dele mexer com as mulheres e o lobo revela que viu as mulheres usando uma roupa diferenciada numa revista. Porém as revistas não estavam mais estimulando ele, então ele começou a mexer com as mulheres na vida real, mano. A Manny não gosta nada dessa confissão, né? Ela começa a purificar ele, então o lobo começa a agradecer ao Prota, pois ele foi o único que tentou defender o lobo. O Prota fala que tava fazendo isso por ele mesmo, então termina a purificação. Mas ao invés do lobo morrer, ele volta ao estado de pureza quando era apenas um filhote. A Manny começa a tirar várias fotos dele e depois os dois entregam o filhote pra uma mulher que cuida de animais. Então o Prota questiona se os anjos são mesmo assim tão maus, já que ele foi informado que eles eram muito cruéis. A Manny revela então que ela não mata literalmente os demônios bestiais, ela apenas apaga as memórias e os pensamentos perversos que eles têm. Assim eles voltam para a pureza, né? No caso, o filhote. O Prota fala que ela é gentil e pergunta o que houve com o lobo que ela purificou no primeiro dia que eles se conheceram. Então ela mostra uma foto dele também, filhote. Então ela chama ele pra comer o lanche e diz que ela paga como pagamento pelo trabalho dele. O Prota para pra pensar se todos os anjos são assim gentis ou só ela é especial. Especial, rapaziada. Saindo dali, a Manny já tá toda coradinha e você já sabe, né, rapaziada? Coroa apaixonou, mano. Coroa apaixonou. Então o Prota já tá tendo outro sonho erótico com a Manny, mano. O cara não para, velho. E aí no sonho ele quase beija ela. Só que na hora que ele acorda, quem de fato tá na frente dele, quase beijou ele, foi o professor, mano. Então a Manny tá olhando tudo e o Prota leva um tapa na cabeça do professor. O Prota olha pra Manny e diz que tem sonhado bastante com a Manny. Ele começa a pensar se tá mesmo apaixonado por ela e diz que isso é possível, porque eles dois são inimigos. Só que aí ele dá essa coradinha, rapaziada. Aí se entregou, né, mano? Já no quarto, ele diz que a Manny tá deixando ele maluquinho. Então alguém toca a campainha de sua casa. Abrindo a porta, ele vê que é aquela sua superior que deu a missão pra ele. Ela entra e pergunta se ele já achou alguém carismático pra liderar o inferno. Ele diz que achou uma pessoa promissora, mas só que essa pessoa tem bastante problema. A chefe dele vem preparada e diz que vai passar a noite ali. Então ela se dirige ao banheiro e diz que vai se trocar. O Prota diz que tá com medo porque a chefe dele na verdade é um homem, mano, e pode sair dali transformada. Porém ela sabe ele mostrando seu respeito, então os dois vão dormir e o Prota fica assustado porque ela fica falando enquanto dorme. Já de manhã o Prota tá preparando seu café e a chefe diz que eles vão treinar mais tarde. Já no treino o Prota fica abordando algumas mulheres e ela chama ele de nojento, mano. A chefe diz que tá impossível achar alguém promissor, é que precisou achar alguém disposto a ir pro inferno e ajudar eles, mano. Então o Prota tem uma sacada. Ele consegue o contato de uma garota falando que perdeu seu cachorro e mostra uma foto da Manny junto com o lobo filhote. Assim ele consegue o número de uma garota. Até que ele aborda essa garota e se trata da Yuka. Ela dá uma zoada nele e pergunta se ele tá dando em cima dela. Ele diz que não, então ela o chama pra tomar um chá. A Yuka pergunta se o Prota gosta da Manny, já que os dois estão sempre juntos. Ele fala que não e a Yuka percebe que ele tá mentindo. A chefe passou as coordenadas pro Prota, mas só que ele diz que é impossível ele tentar algo com a garota que o amigo dele gosta, o Hirota no caso. Então saindo dali ele puxa o braço dela falando pra ela esperar e ela dá uma coradinha. E você já sabe, né, rapaziada? Coroa apaixonou, mano. Coroa apaixonou. Já na rua, a Yuka diz pra ele que ficou envergonhada de algo que rolou lá dentro e não vai contar pra ninguém. Nessa hora o Prota lembra que tava tentando fechar o garçom do bar, mano. Mas só que não foi por vontade própria, ele tava sendo controlado pela Manny através da coleira. Ela não fez de propósito, mas acabou manipulando o Prota, porque ela tava aparentemente resfriada, né? A chefe chega e diz que foi um bom dia de treino. Então ela fala que vai embora, se despede e desaparece. O Prota fala que o dia foi bom, apesar dele estar quase morto, e diz que agora tá motivado, só falta lidar com a Manny. E diz que vai tentar algo de novo. Então acaba o episódio 4.